Fala pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, enfim, que debate e traz aqui as melhores cabeças da Faria Lima que fazem o nosso mercado financeiro acontecer para conversar com você, investidor e telespectador da BMC News, para torná-lo sempre um investidor melhor a cada dia. Tentando trazer as melhores perguntas mais difíceis para os especialistas, nossas grandes cabeças aqui de mercado, responderem e ajudarem você, investidor, a criar sua própria resposta. E hoje a gente tem aqui um convidado que desde a série antiga, lá quando a gente estava com Você com o Dinheiro no YouTube, a gente já tentava trazer, mas a agenda dele ali é um pouco mais difícil que a do ministro da Economia. Fernando Abdon está aqui, da IGC Partners, para bater esse papo com a gente. Fernando, muito obrigado, é um grande prazer recebê-lo. Obrigado vocês pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Não conseguimos antes, mas hoje saiu, animado para esse papo. Eu tenho certeza que você estava esperando a estreia na TV para aceitar o convite, mas tudo bem, a gente faz de conta que acredita. Fernando, eu queria começar aqui o bate-papo, a gente tem a tradição de trazer os nossos convidados e fazer as piores perguntas possíveis, né? As perguntas mais difíceis, porque a gente tem que extrair dessa cabeça de vocês respostas que nos instiguem a fazer as melhores perguntas. E a primeira coisa que vocês... Bom, IGC, depois eu queria... Você fica à vontade para explicar um pouquinho o dia a dia de vocês, mas vocês são uma das principais referências, né, como assessoria de M&A aqui no Brasil, e vocês têm um braço muito forte em tecnologia. E, usualmente, as empresas de tecnologia, elas têm um processo de crescimento mais rápido. E o amadurecimento no meio desse processo tende a não ser na mesma velocidade. Difícil. Por mais rápido que a empresa cresça, é difícil você ter uma empresa com 4 ou 5 anos e o balanço auditado por uma Big Four. Não faz sentido. Então, a primeira pergunta que eu queria lançar de pontapé aqui é: quando uma empresa chega para M&A, ela já vem prontinha na cara do gol, ou isso não é tão simples assim? Esse seria meu sonho. Acho que acontece em uma em cada 100 empresas está totalmente pronta para um processo de M&A, né? Acho que a gente passa ali, geralmente, dependendo do nível de organização da empresa, de 1 a 3 meses só preparando a companhia e os materiais para ir a mercado, né? Para chegar com uma roupagem bonita a mercado, né? Pensa fazer uma comparação esdrúxula aqui. Você vai na loja da Apple comprar um iPhone, né? Quanto você pagaria no iPhone se viesse sem capa, sem nada, só toma o iPhone aqui? Quanto você compraria com toda aquela roupagem, embalagem, toda aquela experiência que você tem na loja da Apple, né? Você fazer um M&A é muito mais complicado com isso, mas a empresa está preparada, está com balanço redondo, está com toda a roupagem pronta, né? A noiva embelezada para ir ao mercado. Muitas vezes você consegue adicionar até mais do que 20% de valor ali no Enterprise Value, na companhia. E nesse processo de embelezar a noiva, como é que você traz isso para o interlocutor? Porque o empreendedor é o pai da criança. Então, às vezes, você colocar alguns dedos ali na ferida são difíceis de serem tocados. Como é que você leva isso e quem você encontra do outro lado para conversar? Perfeito. Assim, o nosso interlocutor na empresa sempre vai ser o acionista e o CFO da companhia, né? Você vai estudar muito a parte operacional da empresa para aprender sobre ela e ver qual que é a melhor forma de comunicar isso para o investidor. Isso sempre é um trabalho a 4 mãos e com o CFO, né? E aí tem 2 tipos de ferida, se for de tocar na ferida, né? Tem aquela que é mais difícil e que muitas vezes a gente tem essa conversa sincera com o nosso cliente de a gente vai perder valor se a gente ir ao mercado com a companhia dessa forma. Vamos arrumar isso. E no começo do ano que vem, daqui a 6 meses, com essa casa de fato arrumada, a gente vai ao mercado.
né? E aí tem a outra questão, que é um pouco mais simples, que é você fazer os ajustes nos números, mostrar um balanço ali redondo, batendo um EBITDA ajustado, tirando tudo que é não recorrente ou não operacional de dentro do EBITDA, para você conseguir mostrar a maior margem possível da companhia, né? E quando é a segunda opção, é mais fácil. Aí a gente achar ali muitas vezes com o CFO, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajustar, em quais contas contábeis a gente pode trabalhar para melhorar aquele demonstrativo financeiro. Mas tem aquela conta assim que o empreendedor demora a mostrar para vocês também, porque parece que ele tem vergonha de ter aquela conta no balanço, então ele fica ali segurando a informação, né? Tem e não é pouco, viu? E a gente, sempre que mostra os números, tem alguma coisa não recorrente, tem alguma coisa... Entrando ali no assunto de IGC, a gente é especializado no middle market, né? Então, na maioria das vezes, como você falou, não são empresas auditadas por Big Four, é uma companhia que tem ali geralmente um back-office mais caseiro, né? Uma empresa que é muito focada no front office, na operação, no produto, por isso que a empresa cresce e se deu muito bem, mas nem sempre ela tem ali a cozinha tão bem arrumada. E aí, quando a gente chega para tentar entender, muitas vezes ele mistura conta pessoal com conta de empresa, ele nem sabe que está misturado, vai passando as coisas no cartão de crédito da empresa, então muitas vezes, nem por maldade, ele nem sabe que tem isso ali dentro, né? E aí tem que fazer um trabalho de ir cavocando até que você, de fato, encontre esses ajustes que dá para fazer nos demonstrativos. O cara vai na papelaria, ele compra 500 folhas de sulfite, deixa metade na empresa, leva metade para o trabalho das filhas na escola. Você acha que em algum momento ele vai retroagir? Não, agora você tem que passar o balanço dos últimos 3 anos. Como você vai encontrar lá na linha o que ficou para empresa e o que você usava na vida pessoal? É difícil. Não é só difícil de fazer, é difícil de você pensar em todos os pontos que estavam contaminando o balanço. Né? Exato. Tem um caso curioso, uma vez eu estava olhando conta a conta da contabilidade do balancete, né? O balancete, assim, tem balancete com mais de 3 mil linhas de contas contábeis. Aí tem uma que sempre, boa parte do segredo tá lá, né? Que é o cartão de crédito. Aí tava dando olhada no mensal ali do cartão de crédito, aí 10 mil um mês, 15 o outro, 20, não sei o quê. Aí 2 meses seguidos, 80 mil, 80 e 80. Eu falei, nossa, uma variação grande, né? Fui descobrir, ele tinha comprado um carro no cartão de crédito da companhia. Enfim, coisas do M&A de middle market. Carro para uso pessoal, né? Carro para uso pessoal. Você falou que a interlocução geralmente era com os acionistas ou com o CFO. Mas companhia de middle, especialmente quem está passando de fase, né? Muitas vezes nem tem CFO, né? Muitas vezes nem tem CFO. Ou no mínimo o cara tá ali posicionado, mas era, sei lá, o primo. Né? Muitas vezes é familiar. Empresas de tecnologia é menos comum ser familiar do que empresas da economia real. Né? Quando você vai para a empresa do agro, por exemplo, principalmente essas empresas que ficam muito ali no interior do país, acaba sendo difícil para atrair mão de obra qualificada. Então, muitas vezes, acaba sendo membros da família. Empresas de tecnologia, centros urbanos, tudo mais, é um pouco menos comum, por mais que tenha, ser uma empresa familiar e muitas vezes, assim, amizades que foram feitas na faculdade, saíram de lá, montaram. Agora, a figura do CFO, alguém de mercado, experiência, tudo mais, é muito difícil da gente encontrar. Muitas vezes a figura de um gerente financeiro que foi crescendo lá dentro junto com a companhia. E a concepção do que é finanças corporativas para dia a dia, né? Parte de tesouraria mais cotidiana mesmo, pagar contas a pagar, contas a receber.
e o plano de contas para você pensar e formalizar um M&A são coisas muito diferentes. Geralmente são cabeças diferentes pensando, né? Então, por isso que aí, quando você faz quando você geralmente tem um gerente financeiro que veio dessa base e foi estruturando, foi crescendo ali dentro para ocupar essa posição, você tem um gap ali do que ele está olhando, o que é custo de captação, o que é que ele vai olhar para o mercado e ver o que ele pode mexer na companhia para melhorar a atratividade da empresa. Essa discussão é muitas vezes difícil de travar, né? Sim, com certeza. É uma cabeça muito diferente. Então, a gente passa, de fato, nos primeiros 2, 3 meses do projeto, né, que a gente chama processo de M&A, no final do dia, é um projeto de longo prazo, mostrando, ensinando o que o mercado valoriza na empresa, né, para a gente fazer toda essa formatação. Então, muitas vezes, cara, às vezes na DRE, em vez de a gente começar ali na receita bruta, vamos colocar uma linha em cima, vamos colocar um ARR, né? Para o investidor, quando olhar e estiver pensando ali no múltiplo de receita, pô, quem sabe ele não vai pelo múltiplo de ARR, né? Se a empresa cresce muito, acaba às vezes tendo uma diferença gritante entre uma e outra, né? E muitas vezes a pessoa da empresa, esse é um exemplo pequeno, mas tem N outros exemplos de coisas que você desenha ali a companhia para valorar ela lá na frente, que o cara que está ali dentro de casa, muito focado na operação, não tem essa mesma visão, né? Então, é um trabalho educacional até forte que a gente faz ali nos primeiros 2, 3 meses do projeto. E você falando em projeto, né? Além de estar aqui, além de trabalhar, eventualmente eu dou aula, né? E estava dando aula para um aluno, a gente não tem problema falar a escola, porque foi muito positivo, o pessoal de muita qualidade, inclusive. Estava dando aula no INSPER, aí um aluno falou que chegou a começar o processo de M&A, aí tinha um pedido a diligência sem dar o preço, né? Depois a gente conversa sobre essas estratégias também, né? Tinha um pedido a diligência sem dar o preço, ele estava achando meio estranho, aí perguntou lá a respeito. E aí a conversa se desenvolvendo, ele me perguntou qual seria o momento de abrir, por exemplo, de contratar um assessor, se valeria a pena abrir o projeto, ainda que eventualmente a empresa não estivesse pronta. E aí estar e desenvolver, digamos, você não tem intenção de vender a empresa agora, mas você entende que pode ser uma saída ter um evento de liquidez, ou eventualmente você pode precisar, no range de 2, 3 anos, ter um cash-in para fazer alguma estratégia de crescimento diferente. E aí ele me perguntou, olha, faz sentido abrir um processo, deixar aberto, mesmo sem ter a intenção de vender a empresa naquele momento? Pô, ele me fez a pergunta, quem sou eu para responder se tem o Fernando aqui para isso, né? Então, Fernando, vou repassar a pergunta para você. Faz sentido abrir o processo para depois, digamos, ver no que dá? Com certeza absoluta. A melhor hora de você iniciar um processo é quando você não quer vender a empresa. É aí que você tem força de barganha no processo. Tem outros métodos de trazer força de barganha no processo, mas esse é um deles, né? Então, não só na relação com o mercado, mas o processo de M&A começa muito antes, né? Como a gente estava falando, processo de preparação, dando um exemplo aqui. Muitas vezes a empresa está embaixo de uma holding, né? Se você for vender a holding, você vai acabar pagando muito mais imposto do que a alíquota de você vender a empresa na pessoa física, né? A pessoa física vai ficar ali de 15% a 22,5%. Na pessoa jurídica, você vai pagar 10% a mais de imposto. Então, o que acontece é o seguinte, você começa a preparar tanto a área jurídica, a área legal, a área financeira, para ir a mercado, né? E se você não quer fazer a transação agora, ou não precisa fazer a transação agora, tem uma estratégia que você pode usar chamada No Deal Roadshow, né? Como que é o No Deal Roadshow? Você, dependendo do que você quer, você pode querer estratégico, ou você pode querer investidor financeiro. Vamos supor que você queira investidor financeiro. Você liga para os fundos, o assessor liga para o fundo e fala, a gente está com uma empresa super bacana aqui, assim, assim, assado, crescendo 80% ao ano, margem EBITDA maior do que 30%, etc. Mas eles estão arrumando a casa antes de fazer um processo formal, né?
Mas como, enfim, vocês são uma casa muito bem vista, que agrega muito e tudo mais, os clientes topam deixar vocês terem um first look, né? Uma primeira olhada na companhia para quando a gente for a mercado ali no ano que vem. O cara olha aquilo, muitas vezes ele se apaixona e ele vai pagar um prêmio por não ter que esperar até o ano seguinte, onde você teria um processo competitivo no ano seguinte. Né? Então, às vezes, você até consegue um prêmio de precificação por fazer essa negociação antes do momento que você quer. Né? Então, a hora de... eu sou um grande adepto de que a empresa tem que ter um assessor de M&A ao longo da sua vida inteira, né? Seja para administrar abordagem, sendo para dar dicas de mercado, de o que está sendo valorizado na empresa, o que não está, de coordenar novas conversas, né? E aí você acaba agregando não só na preparação da companhia, então a parte jurídica, legal, financeira, tributária, como também você tem mais alternativas na estratégia de abordagem a mercado. Esse ciclo, você comentou uma coisa interessante, você vai ao mercado, abre aquela possibilidade, inclusive, quando você abre essa primeira conversa, antes da empresa estar pronta, você tem promessas na mesa. Né? Então o mercado conseguir acompanhar que a primeira linha de promessa você conseguiu entregar, perfeito. Pô, isso te dá uma credibilidade tremenda. Enorme, enorme, enorme. Tem muito investidor, tem algumas empresas que a gente fez o Series A e que está acompanhando elas agora no Series B. A gente manda updates financeiros trimestrais para todos os fundos selecionados, todos os fundos falaram que gostariam de acompanhar a empresa no longo prazo, para eles ir acompanhando a evolução. Né? Sempre que tem um comitê de investimento desses fundos, o primeiro nome que vem à cabeça é a empresa que eles estão recebendo ali o update trimestral da parte financeira e vendo que a empresa está crescendo, evoluindo e tudo mais. Então isso traz muita mais força de barganha e tira muita incerteza do investidor. Né? Ele vai falar, pô, aquele cara fez o que ele falou que ia fazer. Né? A conversa é muito diferente de quando o cara tá olhando seu histórico, mas não acompanhou, não sabia o que você falava que ia fazer, você podia estar falando que ia fazer 3 vezes mais. E entregou duas e agora você tá cantando de galo. De galo, perfeito. Agora, assim, eu tenho que falar, como eu disse, a gente está aqui para fazer perguntas difíceis. Aí você falou, poxa, eu acho que a empresa deveria ter um assessor financeiro ao longo de toda a vida dela, mas isso tem custo, né? Eu vou ficar segurando o processo ao longo de todo o processo, ao longo de alguns anos na empresa, sem a intenção de ir a mercado, isso não sai muito caro para a empresa, não? Você tem um custo mensal, sim, mas o grande custo do assessor está no sucesso. Né? A mensalidade que a gente cobra não cobre nem os custos internos da IGC. Né? A mensalidade que a gente cobra é muito mais um comprometimento do cliente com o nosso trabalho, né? O que a gente olha historicamente com mandatos a mensalidade é o que a gente chama de retainer, né? Quando a gente olha historicamente clientes que não pagam retainer, eles não estão engajados com o nosso trabalho, então demoram para compartilhar informações, não não extraem tudo que poderiam extrair de um processo de M&A, né? O custo mesmo está no sucesso, e no sucesso todo mundo acabou se dando bem. Não, mas eu tenho que forçar a mão no retainer, então senão se o seu ganho tiver no retainer, não no sucesso, aí minha empresa não é vendida nunca. Né? Então você que está aí buscando um assessor, lembre aqui do que o Fernando comentou. Numa discussão de M&A, o valuation que sai o deal está mais relacionado com o DCF ou com a negociação? Vamos lá, essa pergunta... A gente só faz pergunta dura aqui, não é brincadeira. Você achou que... Fernando é amigo meu de longa data, inclusive compartilha paixão pela Fórmula 1. Então, mas ele achou que eu ia pegar leve. Que não, vamos nas perguntas difíceis, a gente tem que manter o padrão, Fernando. Perfeito, vamos lá. Eu acho que é na negociação, só que eu acho que é a negociação no sentido amplo da coisa. Certo. Tá? Tem uma má concepção
de mercado que acha que negociação é posicional, né? Você travar um preço ali, o outro travar aqui e os dois ir dirigindo para o meio do caminho. Eu acho que até um certo ponto você tem que ser duro na sua posição, né? E as pessoas enxergam esse posicionamento, pô, quero 200 GV, o outro fala quero pagar 100, e aí os dois vão convergindo para os 150 milhões de GV, dando um exemplo. Acho que a negociação começa muito antes dessa argumentação posicional, né? Acho que a negociação começa quando você faz um processo competitivo, né? Quando você traz todos os alvos para a mesa num processo coordenado, com data final para você receber propostas, onde você recebe dúvidas dos investidores, consolida todas elas, disponibiliza todas as dúvidas para todos ao mesmo tempo, o cara quando estiver lendo fala, opa, aquela dúvida não foi eu que escrevi, tem mais gente olhando, nossa, essa dúvida é inteligente, o cara realmente estudou essa empresa, né? Então, você criar essa competição ao longo de todo o processo de M&A, é aí que começa a negociação, né? Para não dizer que está lá na preparação com você embelezar a noiva, né? Mas você faz toda essa parte competitiva, porque quando ele colocar a proposta, ele já não vai partir do 100, que é o mínimo que ele vai pagar. Ele vai partir talvez do 150. Ele já vai partir de uma base mais alta, né? Então tem você trazer a competitividade para o processo, tem você trazer as sinergias que podem ser exploradas entre as companhias ao longo do roadshow, para ele estar olhando não só o preço do ativo as is, mas também está olhando o preço do ativo combinado com ele, né? Que ele vai falar, opa, cara, eu posso pagar caro no ativo do jeito que ele é hoje, mas se eu juntar isso com a minha empresa, 2 mais 2 vão ser 8 nesse caso, né? Então ele já sai de um ponto de partida muito mais alto. E aí, quando chegar na parte de negociação mesmo, que aí acho que é o conceito global de negociação, que é você sentar na mesa e discutir um com o outro qual vai ser o valor final, antes de travar um valor e ficar negociando na sua posição, né? Nesse caso já estamos no 200 versus 150, é entender o porquê que ele não quer chegar porquê que ele não consegue chegar no 200, né? Pô, é uma questão de TIR, é uma questão de caixa, dá para parcelar? A caixa é sensível para a gente, se parcelar e corrigir por CDI, tá ok? É uma questão de TIR, dá para falar, tudo bem, você me paga 200 na minha performance, né? Que daí a TIR dele, a TIR do projeto dele também vai ser bacana, porque ele vai estar pagando 200, mas você performou naquele 200, né? Então é você entender de fato a dor por trás daquela posição que ele está, para você conseguir contornar essa posição e chegar ali no preço final que você quer. Então eu acho que a negociação, respondendo sua pergunta, acho que DCF é um sanity check, né, para ver se o cara não está fazendo loucura, mas muitas vezes se você fizer um bom processo competitivo, o DCF vai ser, o preço final vai ser uma loucura perto ao DCF, mas eu acho que a negociação no sentido amplo da palavra. Tem uma frase da Modera que ele fala o seguinte, o DCF, quem quer comprar vai comprar, quem quer vender vai vender. O DCF é só para você olhar ali e ver aonde está a loucura, você entendeu? Perfeito. Pô, se eu estou forçando muito o crescimento, o que eu tenho que considerar de taxa de desconto para bater aquele preço, para você olhar ali e entender o que você está fazendo. Mas perfeito. Quem quer comprar vai comprar, quem quer vender vai vender. E nessa linha, acho que um ponto que você trouxe que eu acho bem interessante é que, no limite, o ideal é você ser o mais fair possível em expor, não o mais possível, talvez, mas que muita gente tem a ideia de negociação é a seguinte, eu vou falar o mínimo, poker face, eu não falo nada, o outro lado não fala nada, a gente ficou olhando para o outro e vê quem pisca primeiro. Só que nessas você perde essas oportunidades, né? Fala, olha, para o cash out, saída do fundador, às vezes, cara, o cara vai pegar aquela grana e deixar em CDI. Então você receber isso em DI 3 anos, com uma boa garantia, eventualmente um seguro bancário, etc., é exatamente a mesma coisa que você receber tudo agora. Mas para a empresa não é.
porque ela vai ter rodada de investimento nesse meio do caminho, ela vai gerar fluxo de caixa nesse meio do caminho, e caixa para ela, como você falou, é sensível. Então, eventualmente, você não ter a conversa franca em alguns pontos prejudica a negociação, né? Com certeza, sim. Numa mesa de negociação, é sempre melhor você ouvir do que você falar, tá? Então, o seu primeiro ponto não é de todo uma mentira, mas você saber ouvir e saber falar o que nos é conveniente falar é muito importante, né? Eu acho que aquela negociação, quanto mais você bate, os dois lados batem num valor, mais você cria raízes naquela posição e mais difícil é de você conseguir contornar, né? Então você pode cravar ali no começo aonde você está, para o outro lado saber o que você topa fazer, mas você ficar batendo cabeça, insistindo naquele ponto sem pensar em alternativas, vai fazer com que os dois lados criem raízes cada vez mais profundas e mais difícil acaba ficando o agreement, né? Fica mais difícil convergir perfeito. Naquele cenário. Muito bem, estamos batendo esse papo aqui com o Fernando Adon, da IGC Partners, sobre M&A, sobre o papel do assessor durante um M&A, e naturalmente a gente vai usar o segundo bloco, fazer aquelas perguntas ali, tentar extrair aqui um pouco, Fernando, que você precisa e quais são táticas de gerar esse valor no M&A. Naturalmente a gente está aqui justamente para fazer essas perguntas para você. Agora, só para a gente sentir um pouco de momento, de cenário, a gente veio num ciclo de aumento de taxa de juros. Isso afeta o mercado de M&A? Demais. Acaba sendo muito impulsionado o mercado de M&A pelo caixa disponível, né? E o caixa disponível está muito ligado à alocação do dinheiro lá atrás, né? Quando o CDI está alto, CDI está 14, você vai dar dinheiro para um venture capital? Difícil, né? O cara vai ter que dar um retorno surreal, né? Mas se voltar 2 anos no tempo com CDI a 2, aí sim o venture capital acaba valendo muito mais a pena. O venture capital, private equity, o mercado de capitais. Então, assim, a gente vê que o dinheiro saiu muito do caixa das companhias. Nós tiveram uma injeção grande. Acho que o fluxo de injeção de capital nas companhias iniciou mais ou menos ali em 2014, com venture capitals e private equities, e foi até o primeiro semestre de 22, tá? Acho que o pico foi setembro de 21 ali, acho que foi o pico total do M&A, dos aportes e do mercado, o mercado como um todo, né? Daí com essa alta da taxa de juros, de fato, começou a desacelerar. Acho que dando um dado interessante, quando não desacelera só M&As, mas desacelera os múltiplos também, né? Nos Estados Unidos, você tem 100 empresas de capital aberto que são puramente SaaS, tá? Que SaaS é o único produto, tudo mais. Em setembro de 2019, você tinha 20 delas valendo próximo a 100 vezes a ARR, tá? Hoje, a companhia listada com maior múltiplo na Bolsa Americana é a Snowflake, que está em 19,7, a última vez que eu olhei. Então, assim, os múltiplos caíram muito. E olha que a gente está falando de uma companhia que triplica de tamanho todo ano, né? Então, a mais bem avaliada do mercado. Então, os múltiplos também caíram muito do auge de 2021 para cá. É uma correção natural, né? Acho que teve ali um efeito de bolha, a queda da taxa de juros teve no Brasil e no mundo, né? Juros negativos em muitos países do mundo. E o mercado deu uma equalizada a partir do segundo semestre de 22. Perfeito. Estamos batendo esse papo aqui com o Fernando, da IGC Partners, sobre M&A, sobre o mercado de M&As aqui no Brasil, sobre assessoria nesse processo de colocação da empresa no mercado, trazendo para vocês, como de costume, como prometido, as principais cabeças que fazem o nosso mercado financeiro acontecer para você
telespectador da BMC News e investidor, ser sempre um investidor melhor a cada dia. Nessa parceria entre BMC News e Com Dinheiro. Agora nós vamos caminhando para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro. Fique por aí, a gente já volta. Olá pessoal, estamos de volta aqui com Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fernando Abdon aqui da IGC Partners sobre M&A, sobre o mercado de M&As no Brasil, sobre o mercado de assessoria para M&As no Brasil, para entender como funciona esse mercado e como pode ajudar a empresa numa saída, numa colocação, no investimento, naturalmente apertando aqui o Fernando com as tradicionais perguntas difíceis do programa. Estamos aqui lembrando sempre para você, telespectador da BMC News e investidor, se tornar cada dia um investidor melhor, trazendo aqui, ajudando vocês a aprender a construir as próprias respostas a partir desse aprendizado, né, com arroz queimado, dessas grandes figuras de mercado. Só lembrando, o programa Você com Dinheiro, a parceria aqui da Com Dinheiro com a BMC News. Então, se você quer conhecer um pouco mais também, navegar pelos produtos da Com Dinheiro, visite lá o nosso site www.comdinheiro.com.br. Se você tiver uma sugestão para a gente, quem você gostaria de ver aqui na bancada conosco, quem você gostaria de ouvir as histórias, com quem você gostaria de aprender um pouco mais, manda lá para a gente no basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br, né? basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Manda lá para a gente a sua sugestão. Aproveita, deixa o seu comentário, o que você está achando do programa, o que a gente pode melhorar, como a gente pode atender melhor a você, investidor e telespectador da BMC News. A gente fechou o último bloco, Fernando, batendo aquele papo sobre o ciclo de juros e timing para ida a mercado. Mas tem o timing da empresa e tem o timing do mercado, né? Fruta que fica demais na árvore, apodrece e cai, certo? O que pesa mais na hora de ir para o M&A? O timing da empresa ou o timing do mercado? É sempre difícil escolher entre um ou outro, tá? Agora, se você for para um timing de mercado excelente, se for setembro de 2021, eu diria timing de mercado, tá? Você pegar ali no auge, porque a gente viveu o auge do mercado de M&A, de venture capital, de empresas de tecnologia, que os múltiplos estavam muito altos, né? Muito, muito acima da média histórica. Então, por mais que não esteja no momento da empresa, para a empresa buscar aquele gap de múltiplo é muito difícil, né? Aquele múltiplo de mercado que você conseguia embasar ali em 2021, tá? Sem ser nesse período específico de tempo, eu diria que é melhor a empresa ir ao mercado no timing certo para ela, tá? Porque aí a empresa vai estar ali maturada, vai estar com bons produtos, a gente vai conseguir encontrar mais sinergias com potenciais compradores e consequentemente, gerar um valuation maior. Não é uma pergunta fácil, né? Como você mesmo gosta de dizer. Colocando em números, né? Se a gente está num cenário de negociar a 30 EBITDAs e cai para 6, você tem que crescer 5 vezes a empresa para correr atrás desse prejuízo. E às vezes é difícil crescer 5 vezes a empresa. Exato. Ainda que você cresça 30%, 40% ao ano, vamos fazer as contas aqui. 40% ao ano você dobra a cada 2 anos. Então você precisaria de pelo menos mais 5 anos, tudo dando certo nas suas projeções, né? Para conseguir fechar esse gap, né? Então, acho que o que você está dizendo é mais ou menos por aí. Se você tiver um momento de mercado perfeito, aí vale mais a pena. Agora, se você está em dúvida entre ir para um mercado que está pagando 15 ou 20, às vezes vale a pena você crescer mais um aninho e esperar, né? Exato, exatamente. Tem que entender o tamanho da volatilidade no mercado para a média histórica, né? Quando você está ali em cima da curva, aí é hora de fazer a transação. E quando a gente olha, a gente aprende muito desse na academia tem toda uma... Na semi-academia, porque quando você vai para um nível mais sofisticado de pesquisa acadêmica, o uso de múltiplos é muito comum
por uma série de fatores. Mas quando a gente está ali no que é mais consolidado, é muito comum se criticar múltiplo, né? Mas que a gente vê que no M&A o teste de consistência com múltiplo acontece a todo momento. E aí a pergunta é se você costuma ver assim, empresas que são totalmente diferentes sendo negociadas na mesma base de múltiplo simplesmente para ter essa referência. Acontece muito a turma ficar presa ali em negociação de múltiplo de mercado e não olhar a peculiaridade daquelas empresas, né? Acho que a grande vantagem do DCF é que você consegue enxergar a empresa como um todo, né? Todas as suas características são refletidas ali pelo DCF. O difícil do DCF é que prever futuro é sempre uma coisa complicada, né? Ainda mais quando a gente está falando de uma empresa de tecnologia, uma startup que está crescendo 50% ao ano. Que a gente sabe que não é moleza crescer 50% ao ano. E quanto mais você cresce, maior fica a base, mais você tem que crescer em números absolutos para atingir aquele crescimento de 50%. Então, tem esse ponto do DCF, por mais que olhe a empresa como um todo, você tem o risco de futuro, e aí você tem múltiplos de transações similares e múltiplos de mercado, né, de empresas listadas, que você consegue ter uma referência mais palpável. E aí, muitas vezes, às vezes até por mandato do private equity, ele não pode investir acima de tal múltiplo, né? Ou tem que passar por alguma aprovação especial para conseguir fazer um investimento acima de tal múltiplo. Então ele fica preso ali. Mais difícil, isso não acontece tanto nos venture capitals, mas nos private equities isso acontece bastante. Então você acaba ficando muito centrado numa discussão de múltiplo, principalmente nesses casos de EBITDA. E aí, inclusive, plataforma consolidadora, né? Você tem uma empresa na bolsa que costuma fazer M&A. Ela está sendo negociada 8 EBITDAs, ela não vai comprar uma empresa por 40. Não vai. Instantaneamente, a galera não consegue pegar dinheiro a 40 EBITDAs para conseguir investir em outra. Perfeito. Aí, já nessa seara, qual a diferença de vender para estratégico para vender para venture capitalist, então para o mercado de capital de risco? Qual a diferença de vender para estratégico e vender para financeiro? A diferença é completamente outra, assim, do início ao final do projeto, né? Acho que do lado do estratégico, ele conhece o mercado, ele provavelmente conhece a empresa, provavelmente um já pegou cliente do outro, ouviu o feedback de um, do outro, então se conhecem muitos produtos, né? E aí o assessor vai ter uma postura mais de criar competição e menos educacional, né? De mostrar por que aquele setor é legal, por que aquela empresa dentro daquele setor também é legal. Na parte do private equity, do venture capital, muitas vezes tem essa parte educacional ao longo do processo de M&A. Então, assim, pensando na ótica do processo, isso muda muito, né? Pensando na ótica de valuation e de múltiplos, geralmente a venda para o estratégico é um múltiplo um pouco maior do que a venda para um private equity. O venture capital oscilou tanto nos últimos anos que esteve abaixo, esteve acima, muda um pouco. Porque ele consegue explorar todas as sinergias, né? E quando um private equity investe na empresa, a ideia dele é investir, fazer crescer e aí vender um bolo maior por um múltiplo maior para um estratégico, né? Então, é assim que o private equity pensa em ganhar dinheiro, ou pelo menos esse é o cenário perfeito, ideal para o private equity ganhar dinheiro ao longo do tempo, né? Então, por um lado, você tem um cara que conhece e que vai conseguir extrair muita mais sinergia, e, portanto, você cobra um prêmio pela transação, ou até mesmo pelo estratégico adquirir o controle da companhia, né? Acho que tem um prêmio por você tomar as decisões, call the shots, e o private equity, ele muitas vezes vai ser minoritário, então não vai ter esse prêmio por assumir o controle da companhia e vai estar lá fazendo um bolo crescer para depois todo mundo fazer uma venda maior lá na frente, ou um IPO, dependendo do porte da companhia. Agora, nesse movimento,
O que tem sido muito comum, e aí a gente tem discussões, isso sim, muito fortes na academia, em modelo de earnout. Porque o earnout é muito bem quisto pelo lado comprador, muitas vezes, simplesmente porque você tenta fazer o alinhamento de interesses. Só que se você, por exemplo, tem uma mudança de gestão, você tem ali um capitalista, seja financeiro, seja CVC, né? Corporate Venture Capital, poxa, ele vai influenciar na gestão, eventualmente você perde um pouco da decisão e fica esse embate de, olha, o earnout não foi batido porque você não trabalhou como prometeu, ou o earnout não foi batido porque você, companhia, me impediu de fazer os planos. Você, naturalmente, você acompanha o pré-M&A, mas eu acho inevitável você ir dando uma olhadinha em como o mercado acontece pós. O advento do earnout tem sido positivo nas negociações e no pós-M&A, ou essa é um caminho que a gente teve o hype no começo dos anos 2000 até meados da década de 10. É muito estranho falar década de 10 com anos 2000, né? Mas até meados da década de 10 e tende a se dissolver ou não? O earnout tem sim funcionado como uma boa estratégia de alinhamento de interesses. É difícil isolar... Aí eu pergunto para você, Fernando, em que outro programa de televisão brasileira teria uma pergunta dessa? É específica pra caramba, não é? É específica pra caramba. E é uma excelente pergunta, tá? E me fazem ela bastante até. Eu acho que você nunca pode pensar no earnout isolado do contrato, tá? E quando eu digo earnout, eu não estou nem só falando o earnout tradicional. Pode ser uma call put lá na frente, se o acionista manter participação no grupo comprador ou na companhia que ele está vendendo, se ele for ter algum ganho futuro, o contrato tem que ser muito bem amarrado, né? Então, dá um exemplo prático. Eu estou negociando agora uma cláusula não é nem earnout, é uma call put para daqui a 3 anos. Né? A gente incluiu, nós, IGC, incluímos no contrato uma cláusula onde o comprador não pode contratar ninguém da target, da empresa adquirida, durante o período de call put, a não ser que expressamente autorizado pelos vendedores, né? Ou seja, manter o time deles na integralidade ali, sem a compradora fazer um esvaziamento do time, para eles conseguirem atingir a melhor base possível para call put, tá? Então, você negociar um bom contrato, principalmente que vai redigir esse período, seja do earnout, seja da call put, ou seja o período que você vai ter a participação na companhia, é muito importante, tá? Se não mais importante até do que o próprio earnout. E aí tem N cláusulas, N exemplos de como você traz essa segurança para o vendedor conseguir fazer o trabalho dele no dia seguinte. Muito bem, então, aí, inevitavelmente, eu tenho que fazer uma pergunta que já foi feita aqui, mas eu não vou falar por quem, porque com certeza você conhece, e eu não quero viesar a resposta. Mas qual é o tipo de cláusula mais deal breaker num processo de M&A? O tipo de cláusula mais deal breaker? Depende do cliente. Tem cliente que gosta de manter acesso à sua plataforma para sempre, né? Tem um login vitalício. Isso pode ser um exemplo de uma cláusula deal breaker. Mas você tem uma discussão muito forte também, acho que sem contar preço, né? Vou tirar preço do contrato, né? Preço, forma de pagamento, tudo mais. Mas você tem a parte que do acordo, eu acho o acordo de acionistas o mais importante, né? Que é quem vai tocar a banda no dia seguinte. E você tem a parte de declarações e garantias, né? Que na maioria das vezes é mais fácil de conciliar as declarações e garantias, ou seja, quem vai correr o risco no dia seguinte é mais fácil de conciliar. Mas o acordo de acionistas, quem vai estar regindo a banda que toca, acho que é o mais importante, é onde cria ali bastante atrito. Muito bem, vamos bater esse papo aqui com o Fernando Abdon, da IGC Partners,
sobre M&A, sobre o mercado de M&A, tentando tirar um pouquinho das ideias aí que o Fernando traz também para a gente pensar nessa parte negocial do M&A. E aí eu vou puxar o outro pedaço da pergunta que ele é meu aluno. E essa história aí de pedir acesso, de começar a diligência antes de dar o valor? Se você fosse lá assessor do nosso aluno, você falaria, não, pode De liberar? maneira alguma. Mas de jeito nenhum. Você está deixando o cara confortável que ele é o único comprador, né? Se ele nem colocou proposta e está conseguindo ver ali na diligência quem são seus clientes, quanto você cobra de cada um, quem são seus funcionários chaves. Então, cara, olhar sua empresa de trás para frente sem ter colocado um preço na mesa não existe, tá? Acho que não pode deixar isso acontecer de maneira alguma. E além disso, fala pro menino para ele tentar levar mais de um para a diligência, né? Para o auditor começar a ver que estão subindo documento que não foi ele que pediu, para o comprador não se sentir tão seguro na negociação, que isso vai trazer muita força de barganha quando ele for discutir os contratos, acordos de acionistas lá na frente. Então, aluno, não deixe o pessoal ver ali o seu intralinks antes de você sair, antes de sair o preço, você entendeu? Agora, Fernando, me conta um pouco, a gente já está caminhando para os minutos finais, conta um pouco do que foi a IGC, né? Conta um pouco do que é o trabalho de vocês, até para explicar que, eventualmente, os investidores que estão assistindo, ou são empreendedores também, a gente traz bastante empreendedores aqui no programa também, e nos assistem também esses empreendedores. Conta um pouco para a gente do que é o trabalho da IGC, o que vocês olham ali, o que vocês olham nos clientes e o que vocês podem ali recomendar de próximos passos para a companhia. Colocando em outras palavras aqui, de maneira bastante direta, pode fazer seu jabá, entendeu? Fala lá por que ele contrataria a IGC. Vamos lá. Cara, eu tô na IGC já fazem 3 anos, não faz tanto tempo, mas as coisas acontecem tão rápido lá que parece que eu tô há uma vida lá. Nesses 3 anos, eu toquei mais de 7 transações sucedidas, né, que tiveram closing. E por que eu sou um fã da IGC, além de trabalhar lá, né? A IGC foi fundada lá atrás, em 97, o Dimitri, um dos fundadores, junto com o Daniel, trabalhou no mercado financeiro, no garantia, etc., e você não tinha uma assessoria totalmente focada no sell side, né? As assessorias, os bancos de investimento faziam os dois, buy side, então assessorava o comprador em um caso e o vendedor no outro. Aí o que acontece é que toda vez que o assessor, né, o banco estava assessorando o vendedor, a negociação era uma chacina contra o vendedor, porque na verdade ele estava assessorando o vendedor, mas queria um mandato do comprador, né? Porque o comprador vai fazer ali no banco emitir dívida grande, vai fazer follow-on, IPO, vai contratar ele para o buy side. Então os bancos queriam agradar os compradores e não os clientes deles. Até hoje, tem empresa que faz IPO e reclama que o intermediário, o banco que vai colocar a empresa no mercado, está mais preocupada com o fundo que vai entrar no IPO do que com o cliente. Né? Exato. E foi aí que a IGC nasceu, né? Por causa disso, vendo isso, ele falou, cara, alguém precisa montar um banco de investimento que foca só no empreendedor, só no vendedor, só faz sell side e não faz buy side de maneira alguma. Né? Só assim que o cara vai estar bem representado numa mesa de negociação. E essa foi a nossa essência lá desde 1997. E o mercado percebeu isso, né? Hoje a gente é a maior boutique de M&A. Se ainda for boutique, né? Estamos fazendo em número de transações. Acho que falar que a IGC é boutique, eu acho que já está na hora de mudar esse discurso aí. Estamos fazendo mais transação que BTG e Itaú juntos, né? Então, ano passado foram mais de 40 transações concluídas, porque o empreendedor, o empresário viu que a gente está do lado deles em 100% das transações. E como a gente sempre está do lado deles, muitas vezes o melhor deal é não fazer o deal, né? E como a gente sabe que o cara vai estar conosco ao longo da vida, a gente confia no nosso taco, muitas vezes a gente fala, cara, não faz esse deal,
vamos arrumar tal e tal coisa que daqui a 1, 2 anos a gente vai fazer um negócio muito melhor, né? Então, eu acho que essa parceria e esse alinhamento de interesse trouxe a IGC até onde ela chegou, e de alguns anos para cá a gente, como a gente cresceu bastante, a gente conseguiu criar ali a especialização. Então hoje a gente tem sócios por área de tecnologia, serviços financeiros, agro, indústria, varejo, saúde. Então o sócio que tocar a sua transação, ele vai estar inserido naquele ambiente, vai conseguir te dar um atendimento muito mais próximo, né? Ele vai conhecer muito mais o seu setor, da sua empresa, e vai ser muito mais efetivo na transação. E só uma boutique com a escala da IGC consegue ter essa especialização. Maravilha. Pode deixar também seus contatos no Instagram, como é que acha? O site da IGC, pode ficar à vontade. Eu tenho geralmente essa é a última pergunta, mas eu tenho uma que eu sabia qual ia ser sua resposta sobre a IGC, então eu tenho que fazer outra pergunta que só podia ser feita depois da sua resposta. Então... Mas pode passar seus contatos que eu faço a pergunta depois. Fernando Abidon, o Instagram é Fernando_Abidon, Abidon ABDON. E qualquer coisa, meu e-mail também é fernando.abidon@igcp.com.br. O que precisarem, pode mandar lá que a gente bate um papo. Agora que já deixei o Fernando quase nervoso com essa provocação, geralmente a discussão entre cliente e assessor é quase advocatícia, né? Você precisa ter acesso a questões que o seu cliente provavelmente não deixaria públicas, né? E aí você estava comentando de um conflito de interesse interessante, né? Às vezes o suposto sell side tem ali relações com o buy side, seja porque vai ser seu cliente, seja porque eventualmente ele próprio tem um braço, sei lá, de private equity ou qualquer coisa assim. Com certeza na IGC jamais aconteceria um negócio desse. Mas você já ouviu de mercado alguém que usa a informação que ele captura ali na proposta de M&A para gerar valor para si próprio e manda o M&A passear? Difícil. Acho que eu nunca não vi esse caso. Cara, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Eu pego seu material do M&A, estudo lá, sei quem são seus principais clientes. Você é o buyer. Eu sou o buyer ou assessor. Tá. Eu tenho suas informações, quem são seus maiores clientes, tá. Quem são seus maiores competidores, tá. Como você faz o seu deal. Muito obrigado, foi um prazer te conhecer. Agora eu vou lá e monto um deal parecido. De fato, é difícil falar pelo mercado como um todo, né? Mas no final do dia, o business de assessoria é um business de pessoas, né? E aí pessoas está muito baseado em confiança. Então você ter um caso que você acaba não sendo ético no seu trabalho, isso acaba muitas vezes manchando a imagem e reputação da empresa como um todo. Então eu tenho certeza que em casas sérias, com certeza, pelo menos na IGC e nos lugares onde eu passei, com certeza isso não acontece de maneira alguma. Acho que a ética e a reputação vêm em primeiro lugar. Acho que essa é uma dúvida de muitos empreendedores, é um receio de muitos empreendedores, né? E eu acho importante você colocar isso, porque para o pessoal entender que não é que eu vou ser ético porque eu sou bonzinho. Não, se você pisar fora da linha, acabou o negócio. Acabou o negócio, é pessoas. A gente não tem um produto, não tem um material, não tenho nada que outra pessoa não consiga entregar, a não ser o nosso conhecimento em M&A e a nossa ética, né? Uma vez você perde um dos pilares, você perde o seu negócio como um todo. Maravilha, Fernando. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Finalmente aceito o nosso convite. É realmente muito bom tê-lo aqui. Eu espero que os telespectadores também tenham aprendido bastante com esse bate-papo e conhecido um pouquinho mais desse universo de M&A. Muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui, conversar com vocês, te rever. Sempre que tiver uma brechinha, me avisa que a gente bate um papo. Com certeza. Muito obrigado e muito obrigado à IGC
E muito obrigado a você, telespectador, do Você com Dinheiro. Lembrando que nós estamos aqui construindo esse programa, trazendo essas figuras aqui do mercado que não são fáceis de trazer, vocês já devem imaginar, para bater esse papo com vocês, sempre com o intuito de formar esse mercado, de construir com você, telespectador da BMC News e investidor, um investidor melhor, capaz de fazer melhores perguntas e, sobretudo, aprender com essas grandes figuras como construir, no que pensar as melhores respostas. Não para você seguir o que ele está dizendo, mas para que você crie também a sua forma de pensar e o seu jeito de encontrar as melhores respostas. Nós vamos caminhando aqui para o final do programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E lembrando sempre, se você quiser deixar lá o seu contato, sua sugestão, inclusive seu comentário sobre o programa, basic.comdinheiro@comdinheiro.com.br. Vai ser um prazer ouvir cada um de vocês. Ficamos por aqui com Você com Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário.